Olá, queridos alunos! Aqui é a prof. Ana Carolina, de Biologia, e hoje vamos ter a nossa aula de revisão para a recuperação semestral da frente de Biologia 2. E antes da gente começar essa aula, eu quero que você não se desespere, calma. Eu sei que botânica é um assunto que tem muitos termos, então essa aula vai ser fundamental para direcionar os seus estudos e também você tem acesso à unidade didática com todos os principais conteúdos e a lista de exercícios disponibilizada lá no SAS, como de costume. Então, vamos estudar, foco, dedicação, que vai dar tudo certo, é só a gente fazer a nossa parte. A prof está aqui, se quiser tirar alguma dúvida, vocês sabem que eu sempre estou à disposição. E o que a gente tem que saber para essa prova? Primeiro, eu preciso entender as características gerais das plantas. Quais adaptações que surgiram ao longo do tempo que permitiram que essas plantas ficassem cada vez mais independentes do ambiente aquático e conseguissem conquistar o meio terrestre, o ambiente terrestre? A gente sabe, analisando aí esse cladograma, que as algas são o ancestral comum das plantas. E quais características que elas vão ter em comum com as nossas plantas? Primeiro, clorofila A e B presente nos seus cloroplastos, e segundo, parede celular de celulose. Ok, e o que surgiu nas briófitas? Nos meus musgos, né? A gente sabe que eu tenho 4 grupos de plantas. Briófitas e pteridófitas, que constituem um grupo maior chamado de criptógamas, que são as plantas em que eu não consigo visualizar de forma clara os seus gametas. A gente vai ver até que tem gameta masculino flagelado, né? O anterozoide. E tem as gimnospermas e as angiospermas, que vão ser plantas fanerógamas, em que eu consigo visualizar os seus gametas, as suas estruturas, na verdade, consigo visualizar as suas estruturas reprodutivas, lá na angiosperma como sendo a flor e na gimnosperma como sendo, por exemplo, o estróbilo. Então, vamos entender o que surgiu nas briófitas. Eu tenho que, nas briófitas, nos meus musgos, surgiram tecidos verdadeiros. Ah, professora, então quer dizer que a alga não tinha tecido verdadeiro? Não tinha, só tinha um aglomerado de células, mas essas células não exerciam uma função em conjunto. Além disso, ainda há uma dependência da água para sua reprodução, porque o anterozoide nada até a oosfera. E o gametófito é a fase dominante, aquela parte menor debaixo da briófita ali, é a parte inferior da briófita, é a minha fase dominante. Então, tem 3 características que você tem que levar para sua prova. Tem tecido verdadeiro, depende de água para sua reprodução e gametófita é dominante. Após isso, nas pteridófitas surgiram os vasos condutores de seiva, o xilema e o floema, que vão conduzir a seiva bruta e a seiva elaborada. Então, é só a partir de pteridófita, prof? Só. E aí a gente consegue ver ali, ó, marcado no meu cladograma, que a característica B quer dizer que as pteridófitas e demais plantas vão ter vasos condutores. Então, briófita não tem vaso condutor. Além disso, o esporófito é a fase dominante. A estrutura produtora de esporos vai ser a fase que vai estar mais presente ao longo do ciclo de vida da minha planta. E nas minhas gimnospermas, eu tenho o surgimento de sementes nuas. O que isso quer dizer? Que vão surgir as sementes, mas que elas não estarão envolvidas por frutos, como nas angiospermas. Gimno quer dizer nu, esperma quer dizer semente, então gimnosperma são plantas com sementes nuas. Além disso, aí também surge o grão de pólen com o tubo polínico. Então é neste momento que eu consigo perceber que há um processo de polinização. Essas duas características, como a presença de semente e o surgimento de grão de pólen, foi o que permitiu a independência da água para a reprodução desses organismos. A gente tem também que nas angiospermas, agora sim, eu tenho a presença de flor e fruto. Lá nas gimnospermas, eu não tinha flor. Eu tinha o estróbilo, eu tinha a minha pinha, por exemplo. Agora não, eu tenho uma flor nas angiospermas e também a presença do fruto envolvendo a minha semente. Vai acontecer um processo também chamado de dupla fecundação, que já a prof vai falar, que vai permitir nas angiospermas o surgimento do embrião e também do endosperma, um tecido nutritivo. Então, vamos fazer um exercício agora para entender como que isso pode cair na minha prova.
Aí está falando no item. O cladograma representa a organização evolutiva dos grupos vegetais atuais. Então, eu tenho o cladograma ali. As letras A, B e C representam, respectivamente, o surgimento das seguintes estruturas vegetais. Então, ó, a característica A é uma característica que as pteridófitas vão ter, a B, que as gimnospermas vão ter, e a C, que as angiospermas vão ter. Então, vamos lá. A, esporos. Realmente, pteridófitas, eu tenho esporos. Mas a B, óvulo. Óvulo, a gente viu que já existia a oosfera. E só surgiu semente em angiospermas? Não, gimnosperma tinha semente, então não pode ser isso. Agora, alternativa B, pólen? Não, pteridófita não tem pólen, então já descarta. O resto até estaria certo, estróbilo e flor, mas como tem pólen, pteridófita está errado. C, tecido condutor de seiva? Beleza, em pteridófita, a partir das pteridófitas eu tenho a vascularização. Depois surgiu semente em gimnosperma? Certo. Em angiosperma surgiu flor? Certinho. Achamos o nosso gabarito. Perfeito. É assim. Não é mais difícil do que isso não, que vai cair, beleza? A gente tem que entender também as estruturas básicas de uma flor. Por exemplo, eu tenho as pétalas, que são essa parte mais colorida e vistosa da minha flor, que atrai os polinizadores. Junto com o néctar e o odor, é a principal forma de atrair os polinizadores. E essas pétalas, quando eu tenho um conjunto de pétalas, eu chamo isso de corola. E também as sépalas, que são essas estruturas verdes ali. E o conjunto das minhas sépalas é o cálice. A principal função delas é basicamente proteger o botão floral quando ele ainda não desabrochou. Agora, falando da estrutura feminina, eu tenho que essa estrutura feminina vai ter 3 partes: o estigma, o estilete e o ovário. O ovário ele vai abrigar o óvulo, o estilete vai permitir a passagem do tubo polínico formado pelo grão de pólen, e o estigma é a região em que o grão de pólen vai se grudar. Então, eu tenho essas 3 estruturas: estigma, estilete e ovário. A união dessas 3 estruturas eu chamo de pistilo ou de carpelo. Uma flor pode ter mais de um pistilo. E quando eu tenho o conjunto de pistilos, eu chamo isso de gineceu. Então, o gineceu é formado por um ou mais pistilos. Gine tem a ver com estruturas femininas, por exemplo, ginecologista. Então, gineceu é a estrutura feminina da minha planta. Agora, vamos para a parte masculina. A parte masculina é formada pela antera, que abriga os grãos de pólen, e o filete, que sustenta essa antera. A união da antera e do filete é chamado de estame. Então, o conjunto desses dois é o estame. E a união de todos os estames da minha flor eu vou chamar de androceu. Então, gineceu é a estrutura feminina, androceu, estrutura masculina. Eu tenho também que a minha flor vai ter o receptáculo, que é a região que recebe todos os verticilos, ou seja, é a parte da flor que vai receber a pétala, que vai receber o gineceu, que vai receber o androceu. E eu tenho também o cabinho da flor, que é chamado de pedúnculo ou de pedicelo. Então, vamos fazer uma questão. Nesta questão, ele quer basicamente que a gente assinale a alternativa correta sobre as estruturas originadas nos verticilos florais. Então, vamos lá. Alternativa A, cálice, conjunto de pétalas, geralmente verdes. Já está errado, porque o conjunto das pétalas não é o cálice, e sim a corola. Então, e além disso, as pétalas não são normalmente verdes, elas são coloridas, elas atraem os meus polinizadores. B, corola, conjunto de sépalas. Não, a gente sabe que o conjunto de sépalas, na verdade, é o cálice. C, androceu, formado por estames, folhas modificadas que formam a antera, que origina o grão de pólen. Beleza, então realmente o androceu é formado por estames, ele veio de folhas modificadas que formaram a antera, que é uma estrutura que abriga e origina o grão de pólen. Então, perfeito. Vamos ver por que o item D e E estão errados. D, gineceu, formado por pétalas modificadas. Normalmente, esses pistilos, na verdade, essas estruturas florais, são formadas por folhas modificadas. Então, não é pétala modificada. Está errado. Mas o restante, né, de falar que o gineceu tem os carpelos e a gente vai ter ali o ovário presente, tá certo. E
perianto. O que é o perianto? É basicamente o meu cálice e a minha corola. E aí o que ele fala? Que o perianto é formado por um ou mais pistilos. Não. O que é o pistilo? O pistilo faz parte lá do gineceu. Então, por isso que está errado. Por isso, o meu gabarito é a letra C. E falando de polinização, eu preciso diferenciar dois tipos de polinização: a polinização cruzada e a autopolinização. Ó, o nome já diz. Polinização cruzada, eu pego o grão de pólen de uma planta e mando para outra planta, polinizo outra planta. Já a autopolinização, eu polinizo a mesma planta. Então, aqui na figura, a letra B representaria a polinização cruzada, pegando grão de pólen de uma planta e levando para outra. E a autopolinização seria representada pela letra A, estou polinizando a mesma planta. E aí vamos lembrar o que a prof falou no início da aula. Eu tenho que a polinização nas gimnospermas não é feita, normalmente, por agentes polinizadores como animais, como insetos, aves. Quem que principalmente faz a polinização nas gimnospermas, ali nos pinheiros, nas araucárias? Basicamente, é o vento. A gente chama isso até de anemofilia, que é quando o vento leva o grão de pólen de uma planta para outra. A gente vê que o grão de pólen dessas plantas, inclusive, tem sacos aéreos, estruturas que permitem com que esse grão de pólen voe de uma planta para outra. Agora, os agentes polinizadores nas angiospermas, aí sim são variados, né? Diversos animais fazem a polinização. Até mesmo mamíferos, como o próprio morcego, pode fazer essa polinização. E, sabendo disso, eu tenho que... Qual é a vantagem de ter a polinização cruzada? De uma planta, né, doar o seu grão de pólen e fecundar uma outra planta. E isso vai permitir uma maior variabilidade genética, o que é benéfico para a minha população de plantas. Quanto mais autopolinização, menor essa variabilidade e mais negativo isso é para a minha comunidade. E isso só vai acontecer em realmente casos, normalmente, que é difícil você ter a polinização cruzada. Aí sim você faz a autopolinização. Ó, vamos analisar essa imagem. Em qual dessas duas flores, A ou B, é mais provável ter a autopolinização? Dá uma olhadinha na imagem aí. Qual que você acha que é mais fácil o grão de pólen sair da antera e ir para o estigma da mesma flor? No caso em que as anteras, os meus estames, o androceu, 50 nomes para referir a parte masculina da flor, né? Então, as anteras e os estames estão abaixo do estigma da estrutura feminina, ou o contrário, quando as anteras estão acima do estigma. O que você acha? Com certeza, é muito mais provável ter uma autopolinização quando a estrutura masculina está acima da estrutura feminina, porque dessa forma o grão de pólen cai da estrutura masculina e vai direto para a estrutura feminina. Então, a autopolinização é mais comum em plantas em que os seus estames, o seu androceu, se localiza acima do seu gineceu. E falando de polinização, a gente sabe que o intuito da polinização é ter a fecundação na minha planta. E no caso das angiospermas, eu tenho tenho duas fecundações, o que a gente chama de dupla fecundação. A primeira é para formar o embrião diploide, em que a oosfera, estrutura feminina, se une com uma célula espermática, estrutura masculina, e forma um embrião diploide, que vai virar a minha planta. E a segunda fecundação é quando dois núcleos polares, essas estruturas aí ao centro do meu ovário, vão ser fecundados por uma célula espermática. Então, eu tenho duas estruturas femininas sendo fecundadas por uma estrutura masculina, formando um tecido triploide, 3N, que tem função de nutrição. E isso é chamado de endosperma. Então, o tecido nutritivo da planta, que é triploide, é o meu endosperma. Vamos fazer uma questão. Vamos lá. Ó, na reprodução dos vegetais com sementes, ocorre a denominada dupla fecundação. E isso significa que as células envolvidas na reprodução dividem-se duas vezes consecutivamente para formar o embrião diploide. Não tem nada a ver, porque eu tenho dois processos de fecundação. Vamos continuar. Um dos núcleos espermáticos
junta-se ao núcleo da oosfera e forma o embrião 2N, o embrião diploide. Até aí tudo bem. O outro núcleo espermático funde-se aos dois núcleos polares, resultando no endosperma. Gabarito, letra B. Exatamente isso que é a dupla fecundação. Tenho que também saber a diferença das angiospermas monocotiledôneas e eudicotiledôneas. Eu tenho aqui uma imagem que eu tirei do livro de vocês, em que acima eu tenho as características das monocotiledôneas e abaixo das eudicotiledôneas. Então, ó, de forma rápida, as monocotiledôneas, em sua semente, têm apenas um cotilédone, por isso o nome. Por exemplo, o milho, né? Se eu pego ele, eu não consigo dividir, tem apenas um cotilédone. Já nas eudicotiledôneas, eu tenho dois cotilédones. Por isso que se eu pego, por exemplo, um feijão, eu consigo separar os cotilédones, que são estruturas que também vão ser uma reserva nutritiva do meu embrião. Enquanto a nervura da folha, nas monocotiledôneas, essas nervuras são paralelas, uma do lado da outra, elas não vão se tocar. Por exemplo, se eu pegar uma folha de milho, eu consigo partir ela perfeitamente, porque as nervuras são paralelas. Já nas eudicotiledôneas, essas nervuras são ramificadas. Eu falo que elas são reticuladas. Ou seja, eu consigo ver uma maior complexidade. Está ramificando essas nervuras. Quanto ao caule, eu tenho que, nas monocotiledôneas, os feixes vasculares, formados de xilema e de floema, são dispersos. Eles não estão organizados. Já nas eudicotiledôneas, eles estão sim organizados em anel. Por isso que se eu corto, por exemplo, uma árvore, eu consigo visualizar os anéis, que são os anéis do meu feixe formados por feixes vasculares. As raízes também são diferentes. As monocotiledôneas têm raízes do tipo fasciculada, ou eu posso também chamar de cabeleira, que basicamente eu não tenho uma raiz principal. Todas são do mesmo tamanho, praticamente. Enquanto nas eudicotiledôneas, eu tenho uma raiz principal que se ramifica. Essa raiz é chamada de pivotante ou axial. O grão de pólen também é diferente. Eu tenho que nas monocotiledôneas o grão de pólen só tem uma abertura, eu chamo ele de grão de pólen monocolpado, e nas eudicotiledôneas esse grão de pólen tem 3 aberturas para a saída do tubo polínico, então eu chamo ele de grão de pólen tricolpado. E agora, além de todas essas características, a flor permite diferenciar as monocotiledôneas das eudicotiledôneas. Enquanto as monocotiledôneas têm flores com pétalas e sépalas múltiplas de 3, que eu chamo de flores trímeras, eu tenho que as eudicotiledôneas, elas vão ter pétalas e sépalas múltiplas de 4 ou de 5, que são flores tetrâmeras, quando eu tenho 4 verticilos ou múltiplos de 4, ou pentâmeras, quando eu tenho 5 verticilos ou múltiplos de 5. Todas essas características são importantes, mas tem que estar na ponta da sua língua a diferença das sementes, das nervuras da minha flor e também das pétalas. Vamos ver aqui, ó, tem uma questão do faz. Ele me dá uma imagem e aí ele fala, a partir da ilustração da Nártia olivácea, eu tenho que fazer eu tenho que julgar os itens. Então, nessa ilustração, eu consigo ver que tem flor. Aí ele pergunta, 84. A Nártia olivácea é uma pteridófita? Pô, se tem flor, não é pteridófita. Então, não, é uma angiosperma. 85. A folha reticulada apresentada na ilustração indica que a Nártia olivácea é uma dicotiledônea. Se a folha é reticulada, eu tenho nervuras que são ramificadas e sim, quer dizer que ela é uma eudicotiledônea. Dicotiledônea e eudicotiledônea é basicamente a mesma coisa. Continuando, nas angiospermas, a fecundação dos núcleos polares dá origem ao endosperma. Olha aí aparecendo sobre dupla fecundação, que foi o assunto que eu tinha acabado de falar com vocês. Então é isso mesmo. Núcleo polar vai se unir, né, dois núcleos polares se unem com um núcleo espermático, originando o endosperma, um tecido nutritivo e triploide. Tá me acompanhando? Tá dando tudo certo? Se tiver dúvida, já vai anotando aí para tirar essas dúvidas comigo futuramente. Vamos lá. Eu tenho que lembrar também que as sementes podem ficar no estágio dormente. O que é isso?
Basicamente, é como se ela estivesse hibernando. Ou seja, tem algum bloqueio interno que vai impedir que essa semente germine. Basicamente, o embrião ele não vai se desenvolver. Por exemplo, eu posso ter uma dormência imposta até pelo envoltório, pela casca ali que envolve o meu fruto, como no caso do jatobá. Ele só vai germinar quando quebrar essa casca. E tem também as sementes quiescentes, ou basicamente sementes que não irão germinar quando as condições ambientais forem desfavoráveis. Então está faltando água, está faltando alguma coisa para essa semente germinar. Quando essas condições melhoram, elas germinam. Então a diferença é de dormência. Elas não germinam em condições favoráveis porque tem algum bloqueio interno, e quiescência. Elas germinam em condições favoráveis, mas em situações em que há um problema externo, está faltando algo para a germinação, essa semente não vai germinar. Em relação ao fruto, eu tenho que lembrar que o fruto ele pode ser dividido em epicarpo, mesocarpo e endocarpo. O epicarpo é a casca, o mesocarpo é a parte do meio, normalmente a parte comestível, e o endocarpo é a estrutura que envolve a semente. E esse fruto ele pode ser originado por partenocarpia. A prof falou muito disso em sala, que é quando eu formo um fruto sem que haja fecundação e sem que haja a presença de sementes. Por exemplo, na banana, cada ponto pretinho que eu estou vendo aí na imagem dessa banana regular aí, que a gente come normalmente, é um óvulo. Já na esquerda, eu vejo como que era a banana antigamente. Então, a banana é um fruto partenocárpico, que não foi fecundada e nem desenvolveu semente. E graças a qual hormônio que isso acontece, que a gente vai ver lá no final da nossa aula, a auxina. Então, a auxina é o hormônio que permite o desenvolvimento do ovário, transformando esse ovário em um fruto. Lembre-se que o fruto vem do ovário. E aí, eu posso ter frutos simples, que vêm de um único ovário, de uma só flor, que são chamados frutos verdadeiros, e posso ter frutos compostos, por exemplo, um fruto composto agregado, que vem de vários ovários de uma flor, como no caso do morango, tem uma única flor com vários ovários, cada ovário vai formar ali aquele frutículo, né? Aquela semente, que a gente chama de semente, que na verdade é um fruto, e os frutos compostos múltiplos, que vêm de ovários de várias flores, formando uma infrutescência. Então, tem uma inflorescência que vai ser polinizada e vai formar uma infrutescência. Por exemplo, no caso do abacaxi. Só que o abacaxi que a gente come é sem semente, então ele também pode ser um fruto partenocárpico. Ok, queridos, então a gente tem então que quando esse fruto ele não se desenvolve a partir do ovário, na verdade ele é um fruto falso. Ele é um pseudofruto. Pseudo quer dizer falso. Por exemplo, o caju e a maçã. A parte carnosa do caju, que comumente a gente chama de fruto, na verdade vem do pedúnculo, daquele cabinho da flor. Então, o pedúnculo que forma a parte carnosa. E como então essa parte carnosa não vem do ovário, não é um fruto verdadeiro. O que é o fruto verdadeiro no caju? É aquilo que a gente chama de castanha de caju. Então a castanha, ela sim, veio do ovário, e aí dentro dessa castanha eu consigo ver a minha semente. Então a castanha é o fruto verdadeiro e a parte carnosa do caju é um pseudofruto que veio do pedúnculo. Já na maçã, eu tenho que aquela parte comestível também não veio do ovário, veio na verdade do receptáculo floral. Então por isso a maçã também é um pseudofruto. Agora nós vamos mudar um pouco de assunto e vamos falar da transpiração vegetal. As plantas transpiram, elas perdem água para o ambiente, tanto por sua epiderme quanto por seus estômagos. O que são estômagos? São formados ali pelas células guarda, que são estruturas que abrem e fecham para permitir a entrada, as trocas gasosas ali, né, como por exemplo a entrada de CO2 para a fotossíntese, e também, nesse processo, os estômagos acabam perdendo água para o ambiente. Então, quando a planta está com bom suprimento de água, a gente sabe que as células guardas vão ficar túrgidas, ou seja, cheias de água, e aí o estômago fica aberto, ele vai ter o hostil ali, que é aquela abertura do estômago. Agora, se eu tenho um pouco suprimento de água, eu tenho que as células guardas vão ficar plasmolizadas, ou sem turgor, ou seja, elas ficam flácidas, e aí elas fecham.
Isso é importante, porque se está faltando água, eu não quero perder a água que eu já tenho na minha planta. Então, é importante eu evitar a transpiração. E para fazer isso, para evitar a transpiração, eu fecho os estômagos. Então, tem plantas, por exemplo, do cerrado, que são adaptadas a, quando eu estou com um período muito quente no meu ambiente, um momento muito quente do meu dia, os estômagos vão se fechar. E para que isso aconteça, eu tenho que vou ter que ter um trade-off ali, que é um trade-off, uma troca entre a perda de água e a área foliar. Quanto maior a área foliar, ou seja, a área da minha folha, o tamanho da minha folha, quer dizer que mais eu vou transpirar, mais a planta transpira. Mas, em compensação, também é melhor para fotossíntese, porque eu tenho mais folha, mais clorofila, mais cloroplastos, e melhor vai ser para minha fotossíntese. Mas se eu estou num ambiente muito quente, eu não posso perder água para esse ambiente. Então, eu diminuo a área da minha folha e, nesse processo, eu evito também a perda de água. Só que, em compensação, eu faço menos fotossíntese, pois eu tenho que criar estratégias para fazer com que essa fotossíntese seja mais eficaz. Como eu tinha te falado, eu posso ter uma transpiração pelos estômatos, que é algo controlado, a planta tem controle de quando ela abre e fecha esses estômagos, e também por essa região aqui que eu vou ter uma cutícula em cima dela. O que é a cutícula? É uma estrutura apolar que impermeabiliza a minha folha, evitando a perda de água. Quanto maior a minha cutícula, mais espessa a minha cutícula, menos essa planta transpira. E quanto menos espessa, ou seja, mais fina essa cutícula é, mais essa planta tende a transpirar. Então, plantas que vivem no cerrado têm a cutícula muito desenvolvida. Além disso, ela tem a presença de tricomas nas suas folhas, que são aqueles pelinhos, por exemplo, que eu tenho no boldo, que evitam também a transpiração, diminuem significativamente a minha transpiração. E aqui eu vou ter alguns fatores que vão afetar a transpiração. Por exemplo, fatores externos. Quanto maior a temperatura, maior a transpiração. Né? Então, quanto mais quente, mais a planta transpira. Quanto maior a umidade, ou seja, um clima mais tranquilo, menos quente normalmente, menor a transpiração. Quanto maior a quantidade de CO2, eu sei que CO2 em excesso faz mal para a planta, então ela fecha o estômago e a transpiração diminui. Quanto maior a ventilação, ou seja, o vento passando ali em cima da folha, também leva mais água que está em cima dessa folha e aí a transpiração aumenta. E quanto mais luz, sinal de que a planta pode fazer fotossíntese, seu estômago se abre para as trocas gasosas e também maior vai ser a transpiração. Ok, quanto maior a área da minha folha, já tinha comentado, maior vai ser a transpiração. Quanto mais espessa a minha cutícula, menor a transpiração. Quanto mais tricomas, mais pelos, menor a transpiração. E se eu tenho mais estômatos, ou esses estômatos estão abertos em um maior grau, maior a transpiração também. Como que é o controle dessa abertura e fechamento desses estômagos? Tem um hormônio chamado de ácido abscísico, que é posso chamar ele, né, para os íntimos, o apelido dele é ABA, e é o hormônio do estresse. Tu pensou que só você fica estressado? Não, a planta, tadinha, também fica estressada. Quando você esquece de regar as plantas aí da sua casa, ela fica ali estressada, no estresse. Como que essa planta vai fazer? Ela precisa fechar os estômagos, porque se eu tenho pouca água ali, dentro da planta, eu preciso fechar esses estômagos para evitar que eu perca mais água para o ambiente. Quem faz isso? O ABA, o hormônio do estresse. Por exemplo, numa situação de estresse, como por exemplo até frio, salinidade, falta de água, o ABA vai funcionar. O que ele faz? Ele tira o potássio de dentro das células guarda e manda para as células que estão ao redor, chamadas de células anexas ou células subsidiárias. Dessa forma, ao redor das células guarda fica mais concentrado, então a água que está dentro das células guarda vai para o ambiente mais concentrado. Então a água sai das células guarda e vai para as células anexas. Então, repetindo, eu pego o potássio que está dentro das células guarda, mando para fora. Mandei esse potássio para fora, a água sai junto com ele por osmose. E aí, tenho menos água no meu estômago, tenho menos água nas minhas células guarda, logo essas células guarda ficam murchas, plasmolizadas e o estômago se fecha, tá bom? Então a gente viu isso esses dias, depois faça os exercícios, mas o mais importante do que a prof falou agora não é nem o mecanismo, mas sim quem é o principal atuante nesse processo, que é o ácido abscísico. Então, vamos para uma questão? Olha, observando as características morfológicas de uma espécie vegetal,
Pode-se inferir o ambiente no qual a espécie vegetal habita e o seu respectivo agente polinizador. Considerando que a espécie 1 possui flores brancas, com glândulas odoríferas, folhas largas, com cutícula fina e estômatos na região superior, e que a espécie 2 possui flores com pétalas pequenas e grande produção de pólen, folha estreita, com cutícula espessa e estômatos na região inferior. Beleza, assinale a alternativa correta. Se a espécie 1 tem glândulas odoríferas, quer dizer que ela quer atrair um agente polinizador como um inseto. Além disso, ela tem folhas largas e com cutícula fina e os estômatos estão na região superior. Isso quer dizer que ela não tem tanto problema em perder água. Provavelmente ela vive em um ambiente úmido, porque essas características, né, cutícula fina, estômatos na região superior e folha larga, fazem com que ela aumente a sua transpiração. Então ela deve viver num ambiente mais úmido. Já a espécie 2 tem pétalas pequenas, quer dizer que ela não deve atrair muitos agentes polinizadores. Então, a principal forma de polinização dessa planta deve ser pelo vento. E tem uma grande produção de pólen, ó, que quando o vento vai polinizar, ela tem que ter muito pólen para o vento levar. As suas folhas são estreitas, com cutícula espessa e estômatos na região inferior. Quer dizer que, basicamente, se a cutícula é espessa, se os estômatos estão na região inferior da folha, quer dizer que essa planta está adaptada para um ambiente mais seco, um ambiente mais árido. Então, vamos assinalar as alternativas corretas. Eu sei que a espécie 1 é polinizada provavelmente por insetos e que ela vive num ambiente com muita água, né? Um ambiente úmido. Já a espécie 2, ela é polinizada pelo vento e ela vive em um ambiente com pouca água. Vamos lá. A espécie 1 habita região árida? Não, ela não habita região árida, ela tem uma região com mais água. B. A espécie 1 habita região árida? Errado de novo. A C, a mesma coisa, já está errada. D. A espécie 1 habita região de alta pluviosidade. Opa, tá falando que tem bastante chuva, pode ser que seja isso mesmo. E é polinizada pelo vento. Não, tem glândula odorífera, quer dizer que tem um agente polinizador. Então, resta dizer que a alternativa correta é que a espécie 1 habita região de alta pluviosidade e é polinizada por morcegos, enquanto a espécie 2 habita região árida e é polinizada pelo vento. Tranquilo? Então, a letra E é a minha alternativa correta. Agora, em relação aos hormônios vegetais, eu tenho que lembrar que a auxina, ela vai promover a dominância apical, ou seja, a planta vai crescer normalmente para cima, em direção à luz e contra a gravidade, né? Vai ter o fototropismo e o gravitropismo ali. E essa dominância apical vai fazer com que a planta iniba o desenvolvimento de gemas laterais, iniba a ramificação da minha planta. Então, está associado, por exemplo, à poda. Quando eu corto ali uma planta, a parte apical da planta, eu estou tirando a região que produz a auxina. Nesse caso, com menos auxina, eu tenho que a planta vai ramificar mais. Além disso, a auxina vai determinar o crescimento vegetal, inibe a abscisão, ou seja, inibe a queda das folhas, promove o desenvolvimento do ovário em fruto, como eu comentei lá nos frutos paternocárpicos, e induz a formação de raízes laterais. Já o etileno, que é um hormônio gasoso, ele vai promover o amadurecimento dos frutos. Olha, a auxina promove o desenvolvimento dos frutos e o etileno amadurece esses frutos. Além de que estimula a abscisão, ou seja, quanto mais etileno, eu tenho ali uma maior tendência daquela folha cair, do fruto cair do pé. Outros hormônios são o ABA, que eu já falei, o ácido abscísico, que vai induzir o fechamento dos estômatos. Além disso, se eu estou numa situação de estresse, faz sentido a planta desenvolver? Faz sentido a semente germinar? Então, eu vou promover, por exemplo, vou inibir a germinação, vou promover a dormência da semente e das gemas laterais, vou retardar o desenvolvimento e vou promover a senescência, ou seja, o envelhecimento dessa planta. Já a citocinina, ela estimula a divisão celular e tem um fator anti-envelhecimento, e a giberelina promove o crescimento vegetativo, principalmente alongando as células e induz a germinação. Então, olha aqui, o ABA, ele inibe a germinação e a giberelina induz a germinação. Vamos fazer uma questão rapidinho. Eu vou correlacionar os fito-hormônios com as suas principais funções. Então, promove a dormência de gemas e sementes, induz o fechamento dos estômatos. Esse aí é o ácido abscísico, primeiro número 4. Estimula o amadurecimento de frutos. Isso vai ser o etileno, também vai atuar na abscisão das folhas. Então, segundo número 5. Estimula o alongamento celular, atua na dormência apical e no fototropismo. A auxina que faz isso, número 1.
Estimula as divisões celulares, retarda a senescência, ou seja, diminui o envelhecimento dos órgãos vegetais. Isso é a citocinina, tem um fator anti-envelhecimento. E o último, promove a germinação de sementes e estimula a floração. E aí eu vou ter a giberelina, gabarito letra A. Meus queridos, boa prova para vocês. Não deixem de fazer a lista dos sais. Foco, confiança, vai dar tudo certo. Estude, faça a sua parte. E a Profiana está aqui. Beijão para vocês. Tchau, tchau.